Amados irmãos, amadas irmãs, sabemos que hoje, estamos iniciando a Semana Santa. Porém, Semana Santa nós podemos dizer que ela começou com o Domingo de Ramos. Celebrávamos no último dia 28 de março. Então, Domingo de Ramos, ele abre a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É interessante que no mesmo dia nós ouvimos a entrada de Jesus, um clima profundamente festivo. E o evangelho do dia é o evangelho da paixão, o evangelho do sofrimento, da entrega, do sofrimento, da morte, mas também da despedida, onde Jesus Cristo tem uma morte aparentemente humana, aparentemente normal, aliás, normal não, cruel, altamente humilhante, tomada de dor, tomada de angústia, tomada também de solidão. Mas ao mesmo tempo, é interessante recordarmos ainda todo o sentido daquela entrada em Jerusalém. Jesus é acolhido como rei, porque na realidade Jesus é rei, mas não é um rei político, não é um rei eleito, não é um ditador, mas Deus é rei do universo, o próprio Jesus é rei do universo. E a coroa de Jesus é aquela que ele vai receber na Sexta-feira Santa, a coroa de espinhos. Uma coroa que ele recebe por amor a toda a humanidade. Essa é a introdução, a forma como se inicia a Semana Santa. Na Segunda-feira Santa, nós ouvimos o Evangelho de São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a vida. Está cada vez mais próximo o desenlace da crise. Jesus havia anunciado que sua hora havia chegado. A primeira leitura de hoje, dessa Segunda-feira Santa, é também uma leitura parecida com a primeira leitura da missa do Domingo de Ramos. Qual é a leitura? Do servo sofredor. É um cântico tirado de Isaías, no qual nós temos 4 referências que nos ajudam a compreender perfeitamente esse tempo tão bonito da nossa fé, da nossa caminhada quaresmal. Na Terça-feira Santa, o que é que nós escutamos? São os detalhes da última ceia. A última ceia que liturgicamente é celebrada quando? Na Quinta-feira Santa. Porque é na Quinta-feira Santa que Jesus Cristo celebra a última ceia junto com seus apóstolos, na véspera da sua paixão, morte, crucificação, prisão e todas as realidades de humilhação. E é na última ceia que Jesus institui para nós a Eucaristia, que é o grande memorial da Páscoa do Senhor. E não há Páscoa sem paixão, não há paixão sem cumprimento da vontade do Pai, também sem o próprio sofrimento. Mas é também pela cruz que Jesus vive a experiência da glorificação, para que também um dia nós vivemos também esta mesma experiência. Então Jesus Cristo, ele vive nesta terça-feira pelo Evangelho o momento da covardia, do desamor, da traição de da traição de Judas, das fraquezas de Pedro. Nós também escutamos hoje o segundo cântico do servo sofredor. Eu falava que nós escutávamos no domingo, escutamos na segunda, escutamos na terça. Um detalhe, não são leituras repetitivas, são leituras que são partes da mesma história. Logo, a leitura de domingo é uma, a leitura de segunda foi outra, a leitura de terça foi outra. E possamos falar um pouquinho sobre toda essa liturgia, aquilo que nos retrata a Quarta-feira Santa. É a procissão do encontro que acontece em muitos lugares. Há muitos lugares que acontece na Sexta-feira Santa, dependendo da devoção. Um detalhe, esse ano, toda essa parte devocional deve ser feita de forma virtual, remota, ou até mesmo uma sugestão prática. Fazer na nossa casa, com a nossa família, cultivando essa devoção tão importante na igreja doméstica. Recordar toda a devoção ao Nosso Senhor dos Passos e também a Nossa Senhora das Dores. Há muitos lugares também que se faz no dia de hoje o Sermão das 7 Palavras, a 7ª palavra de Cristo na cruz. Há lugares também que se fala das 7 dores de Maria. Então, a Semana Santa, ela é a ocasião para nós reforçarmos as nossas devoções
populares, nossas devoções de piedade para esse tempo tão oportuno. E a Quinta-feira Santa é a abertura do Tríduo Pascal, e ela começa com uma missa muito bonita pela manhã, quase sempre reservada para os padres, para o bispo, para os diáconos, mas os leigos também podem participar, mesmo que de forma remota. Por quê? Porque pela manhã acontece a celebração da unidade, popularmente conhecida como celebração dos Santos Óleos, onde os padres, os ministros ordenados, juntamente com o seu bispo, renovam o seu ministério presbiteral, a sua ordenação sacramental. E também é nessa missa em que os óleos são abençoados e consagrados. Qual é o óleo que é consagrado? É o óleo do crisma. Qual é o óleo que é abençoado? É o óleo do batismo e o óleo também dos catecúmenos. Aliás, o óleo do batismo dos catecúmenos, mas também o óleo dos enfermos. Então, é uma missa que ela é muito bonita também nesse sentido. E normalmente, à noite, em cada comunidade ou no final da tarde, nós celebramos a celebração do lava-pés, onde Jesus Cristo nos ensina toda a humildade do serviço em lavar o pé dos discípulos, em se colocar-se como servo. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. O rito do lavar-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo, ou o padre, ou o presidente da celebração, ele lava os pés de algumas pessoas da comunidade, imitando o gesto do próprio Cristo. É um compromisso do qual cada um é convidado a estar a serviço da comunidade. Um detalhe importante mais uma vez, por conta da pandemia, boa parte desse gesto não poderá ser encenada, aliás, ser feita na celebração. A do lava-pés é uma dessas. Por motivo de saúde, nós não poderemos celebrar, fazer. Mas ao mesmo tempo, dentro da mesma missa acontece o quê? A instituição da Eucaristia, onde a igreja inicia o Tríduo Pascal, faz memória da última ceia. Interessante que o evangelho da última ceia foi o evangelho da última terça-feira, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e seu sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos, para que os tomassem, mandando também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, eu e caris, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sobre a aparência do pão e do vinho. Já falei sobre a questão do sacerdócio, então passamos para a Sexta-feira Santa, ou, como falavam os antigos, Sexta-feira das Trevas, onde, normalmente na parte da tarde, nós celebramos a celebração da paixão e morte de Jesus. Um fato importante, é o único dia do ano que não se pode ter celebração eucarística, ou seja, não se consagra nem o pão, nem o vinho. O único dia do ano. Não é à toa que a liturgia, o magistério, reforçam que a Eucaristia seja consagrada na quinta-feira, para cobrir também a celebração da sexta-feira. Tá certo? É também nessa sexta-feira onde a nossa devoção de piedade celebra o quê? A paixão e morte do Cristo, como eu falava atrás. Celebra também a morte de Jesus no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé como sinal da salvação e esperança com a paixão de Jesus. Segundo o Evangelho de João, contemplando o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado. É na cruz que Jesus assume, aliás, é na cruz que Jesus entrega a João Nossa Senhora. E é na cruz também que Nossa Senhora assume a maternidade espiritual, não somente dos discípulos, mas de toda a humanidade. E quem é João? O discípulo amado. É na cruz também que parte todo o mistério sacramental, porque quando o soldado enfia a lança no peito de Jesus e jorra água e sangue, Santa Faustina vai falar da misericórdia, mas que é também muito importante nesse tempo. Não é à toa que
a devoção a Santa Faustina, ela se une também à paixão do próprio Cristo nesse tempo. Mas é importante também nós recordarmos que a água na Sagrada Escritura nos recorda o nosso batismo e o sangue recorda a própria Eucaristia, o próprio vinho. Por isso que essa lança enfiada no peito de Jesus tem todo um sentido com a própria Eucaristia que nós celebramos diariamente, que é o grande memorial. Hoje também nós somos convidados, nessa Sexta-feira Santa, a celebrarmos esse grande memorial, venerando a cruz. Hoje nós não podemos beijar a cruz por força da pandemia, mas nós podemos e devemos venerar a cruz na intimidade do nosso coração, com toda a segurança, com toda a fé, mas com o mesmo sentimento de piedade. E, como normalmente a celebração da paixão é 15 horas, e normalmente acaba cedo, nós podemos, no decorrer do dia, permanecer em silêncio, cultivando a devoção via sacra, os mistérios dolorosos do Santo Texto, do Santo Rosário, vivendo outras devoções que nos coloquem junto do próprio Cristo que está morto. Evitar as fugas, evitar a quebra do jejum. Sexta-feira Santa também é dia de jejum, sobretudo para as pessoas que têm saúde física e espiritual, né? De quem tem de 14 anos até 60 anos, né, é convidado a fazer o jejum, não como uma imposição, mas como uma proposta de exercício espiritual, como também um gesto de caridade, de solidariedade aos mais pobres. E quando nós chegamos no sábado santo, sábado de aleluia, primeiramente, a vigília pascal ela será celebrada no final da tarde. Logo, a outra parte do dia, nós somos convidados a guardarmos o silêncio, a evitarmos as fugas, os barulhos, os banquetes, os desvios, enfim, quanta coisa que às vezes nos tira. A malhação do Judas, que é algo não da fé, mas da cultura popular. Então, vamos permanecer no silêncio, preparando nosso coração para a ressurreição do Salvador. Então, acontece no sábado santo, na noite do sábado santo novamente, esse ano um pouco mais cedo, a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias do ano. Por que é a mãe? Porque a vigília pascal, ela ressalta o momento mais importante da nossa fé, que é a ressurreição do Cristo. Ela nos apresenta isso. Então é fundamental que cada um de nós possamos manter o foco nessa dimensão celebrativa da vigília. Não é à toa que ela tem 4 liturgias na mesma celebração: a bênção do fogo, a procissão com o Círio Pascal, a procissão da Páscoa, a liturgia da palavra. Alguns lugares nós podemos até batizar pessoas. Há também a renovação das promessas batismais. Por isso que é uma celebração mais longa. Por isso que são muitas leituras, muitos salmos, fora o Evangelho. Então é uma celebração riquíssima de sentido. Esse ano a nossa celebração ela vai ser mais breve. Mas, no entanto, nós somos convidados aqui a, na brevidade da celebração, mergulhar em cada momento, em cada etapa que a celebração nos pede. Ou seja, a liturgia do fogo, nós não poderemos reunir ao lado da fogueira, somente o celebrante e o auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos e devemos perceber que Cristo, ao ressuscitar, ele vem nos iluminar. Se a sexta-feira se encerra com o véu rasgado do templo, com o templo escuro, na vigília pascal, a pedra que é rolada do túmulo, o Cristo que ressuscita, ele vem para nos iluminar. Diante de tanto desespero, medo, desconfiança, receios, diante dessa pandemia. É importante que nosso olhar esteja voltado para isso. Do outro lado, a procissão com Círio Pascal, que é um grande símbolo desse tempo. Não é à toa que o símbolo pascal nos acompanha em todo o tempo da Páscoa, para nos sinalizar que o Cristo é luz, que o Cristo ressuscitou. Depois de ter descido a mansão dos mortos, ele volta ao nosso encontro para anunciar a vida, para confirmar aquilo que tantas vezes ele prometera. A liturgia da palavra, que ela é riquíssima também, ela vem,
unida por uma coerência e um ritmo entre elas. A melhor chave é que nos deu compreender o próprio Cristo. Ela começa de Moisés e ela nos alcança até o próprio Evangelho. Então, isso é aquilo que nos convida a fazer a vigília pascal. E domingo da ressurreição é o dia mais importante da nossa fé. Depois de um rei crucificado, o corpo de Jesus é sepultado, permanece até a ressurreição, quando o seu espírito e seu corpo foram reunificados. Do hebreu, passagem, Pesach. Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar, como pensam alguns, para dizer que vive somente nossa lembrança. Ou seja, esse domingo ele é tão importante que, após domingo, nós celebramos 8 dias consecutivos a oitava da Páscoa. Nós passamos ainda algum tempo celebrando com o próprio Jesus. Em que sentido? Porque Jesus, ele fica visitando os apóstolos, aparecendo aos apóstolos, falando aquilo que ainda faltava da sua mensagem original, até ser elevado completamente ao céu. E a Páscoa era tão importante que, depois do tempo comum, é o tempo mais longo que nós temos, o tempo litúrgico. São mais ou menos 8 semanas, 6 a 8 semanas, contando a ascensão do Senhor, contando também o tempo do Pentecostes, que é o final, né, a parte final da Páscoa, enfim. Então, é um bom tempo celebrando a Páscoa. Então, que Deus nos conceda a graça de vivermos bem esse tempo, de celebrarmos bem esse tempo, para que a gente possa viver realmente com o próprio Jesus a experiência da ressurreição. Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente noite, uma excelente Semana Santa e desde já também uma feliz Páscoa com Cristo ressuscitado.